Fala rapaziada, beleza? Iony Gonzalez foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Atlético Goianiense. Bora entender tudo sobre o jogador. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Iony é um atacante colombiano de 29 anos, revelado nas categorias de base do Envigado. Mas ele se destacou pelo Júnior de Barranquilla, onde conquistou 2 títulos e foi vice-campeão da Sul-Americana de 2018. O Júnior acabou perdendo aquela final pro Atlético Paranaense e o Iony foi bem, cara, conseguiu aparecer bastante, principalmente nos jogos das finais contra o Furacão. Aquela equipe do Júnior era boa, bons valores inclusive saíram, né? O Barreira, que depois foi jogar no Atlético Nacional, um meia canhoto de qualidade, o Cantígio, que depois foi pro Corinthians e agora retornou pro Júnior de Barranquilla, além do Iony Gonzalez, obviamente, mas sem dúvida alguma, o principal nome que saiu daquela equipe foi o Luiz Dias, um atacante da seleção colombiana, hoje atleta do Liverpool. Logo depois do Júnior ele foi direto para o Porto, lá de Portugal, e hoje atua lá na equipe comandada por Jürgen Klopp. Depois desse bom momento que o Iony teve no Júnior de Barranquilla, ele foi vendido ao Fluminense. E no Flu, em 2019, ele foi bem, tá? Ele fez boas partidas, foi peça muito importante naquele Brasileirão de 2019, o que o fez também ser vendido ao Benfica lá de Portugal. No Benfica ele não ficou muito tempo, foi emprestado a algumas equipes, entre elas o Corinthians e o Ceará aqui no futebol brasileiro. E aí ele estava no Portimonense de Portugal, vendido inclusive na sua última temporada por lá, e na temporada passada, em 2023, retornou aqui para jogar no Fluminense, onde foi a maior parte das partidas reserva, nunca foi um titular. Realmente, só quando o Flu jogava com um time alternativo, obviamente no Campeonato Brasileiro por conta da Libertadores, mas o Iony dá para considerar que sempre na equipe do Fernando Diniz foi um reserva. Agora ele chega ao Dragão com um contrato até o fim de 2024 e vai disputar a elite do futebol brasileiro mais uma vez. O Iony, ele é um atacante de beirada de origem, tá? Que pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Já fez as duas funções e faz com muita tranquilidade, tá? Mas em muitos momentos, coloca muitos aí, ele atuou no centro, tá? E aí seja como um camisa 9, como a referência do ataque lá na frente mais centralizado, ou também atrás de um centroavante. Vini, atrás de um centroavante como um meia, né? Tendo responsabilidades de criar oportunidades. Não, quando a gente diz atrás do centroavante é mais como um segundo atacante, né? Com responsabilidade de atacante, mas um pouco mais centralizado atrás de um 9 de referência, né? Eu separei o mapa de calor dele no Brasileirão de 2019 pelo Fluminense, quando a gente falou que ele foi importante, que ele foi muito bem, e mostra que ele atuou mais aberto pelo lado esquerdo, tá mais povoado por essa região, mas em outras regiões também, seja aberto pelo lado direito ou dentro da área, em muitos momentos, inclusive, ele atuou de fato como um camisa 9. Eu fiz um comparativo de dados do Iony Gonzalez na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro com outros 3 reforços do Dragão para a posição de atacante nos seus respectivos campeonatos nacionais da temporada passada. Então o Alejo Cruz e o Emiliano Rodrigues no Campeonato Uruguaio e o Wagner Love na Série B do Brasileirão. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Alejo Cruz teve 29 partidas, o Emiliano Rodrigues 14, o Wagner Love 33 e o Iony Gonzalez 18. Com os marcados, Alejo Cruz 3, o Rodrigues nenhum, Wagner Love 11 e o Iony 1. Assistências, 6 para o Alejo, nenhuma para o Emiliano, 4 para o Wagner Love e 1 para o Iony Gonzalez. Finalizações por jogo, 1,1 Alejo Cruz, 1,8 Emiliano Rodrigues, Wagner Love 2 e Iony Gonzalez 0,7. Dribles certos por jogo, Alejo 3,9, Emiliano 1,9, Wagner 0,6 e o Iony Gonzalez 0,2. E grandes chances perdidas, infelizmente não encontrei dados do Alejo Cruz nem do Emiliano Rodrigues lá no Campeonato Uruguaio, mas o Wagner Love teve 11 grandes chances perdidas na Série B
e o Ione Gonzalez, 2 na Série A de 2023, tá? Eu queria colocar também os números do Zuleta, mas infelizmente acabei não encontrando, e é mais um reforço do Dragão para essa temporada e para a mesma posição, né, de atacante. E aí eu coloquei, englobei, né, seja atacante de beirada, mais centralizado, apenas atacantes, né? Até porque o Ione pode fazer várias funções e pode atuar em qualquer posição aí do ataque, né? Seja do 10, né, para frente, ele pode fazer todas as funções nessa equipe do técnico Jair Ventura. Por característica, cara, o Ione, assim, a gente tem que entender que tecnicamente ele não é lá aquelas coisas, né? Não é um cara brilhante, não é um cara habilidoso, não chega para ser um dos principais jogadores do elenco. Tecnicamente falando, né, o refino técnico, ele não é esse cara, ele nunca foi, nem no seu bom momento lá em 2019 no Fluminense e no Júnior de Barranquilha. Mas, assim, eu gosto muito da questão dele sem bola. É um atleta que batalha bastante, que incomoda, que acompanha a lateral até o final, que faz a pressão nos zagueiros. Ele é esse cara. Se caracteriza bastante pela força física, é um jogador de arranque, é um jogador de explosão, é um cara que chega na área, ele entrega a versatilidade, pode fazer várias funções como a gente já vem citando. Agora, me resta tem uma capacidade de jogo aéreo também, não é uma finalização muito boa, né? Não é um mero finalizador, mas ele tem movimentos bem importantes no ataque, né? Principalmente para atacar o espaço entre os zagueiros e o goleiro do adversário, né, que a gente costuma chamar de profundidade. Então ele faz bastante esse movimento para atacar esse espaço. Isso acaba gerando espaço não só para ele, mas também para os seus companheiros. Então é algo importante, é algo que a gente tem que destacar pelo lado positivo no seu jogo. Mas assim, eu não sei, eu tenho muita dúvida se o Ione chega para disputar a posição nas beiradas, né? Não sei se ele chega, num primeiro momento, pelo menos, para ser um cara de acompanhar a lateral, apesar daquilo que eu já sei que ele tem essa virtude. Eu acho que nesse momento da carreira do Ione, para 2024, acho que o jogo dele pode ser potencializado, centralizado. Vini, como um camisa 9 no centro do ataque, o Emiliano Rodrigues chegou e tá jogando muito bem, cara. Já marcou 2 gols em 4 partidas, em 2 só como titular. Não, senhora. Você lembra que eu falei que ele pode atuar atrás do centroavante, sendo de fato um atacante, mas não como uma referência lá na frente? Eu acho que seria o ideal pro Ione, né? Então, a gente sabe que o modelo de jogo do Jair Ventura propicia isso, né? Em muitos momentos o Dragão não tem a bola e baixa suas linhas de marcação para explorar as transições, é normal. Isso é o modelo de jogo do Jair Ventura e potencializa esses caras. E acho que você tendo o Ione, um cara de velocidade, de arranque, que incomoda no centro do campo, ao lado de um outro centroavante de área, né, de imposição física, de jogo aéreo, que é, por exemplo, o Emiliano Rodrigues, eu acho que seria o ideal. Os dois incomodariam bastante pela capacidade física que os dois têm. Vini, capacidade física igual? Não, os dois são muito fortes fisicamente, mas de formas diferentes. Porque o Emiliano é forte para segurar os zagueiros nas suas costas e escorar, né, para fazer esse jogo de parede de pivô. O Ione é um atacante forte de arranque, de explosão, de atacar espaço, né? Então acho que seria o ideal para ele nessa temporada de 2024. Não sei o que o Jair Ventura pensa, né? A gente sabe que em muitos momentos ele, na temporada passada na Série B, utilizou esse sistema com 2 atacantes mais enfiados. A gente tem que entender também que o Wagner Love deve ser importante ao longo da temporada, né? O Love não é mais aquele novinho de anos atrás que entrega a todo momento esses movimentos de atacar a profundidade, mas no espaço mais curto eu acho que ele pode ajudar bastante. Enfim, acho que ele tem... O Ione, assim, evidentemente não é um atleta que eu gosto, né? Eu não olho pro futebol do Ione e falo, caramba, é um atleta que eu acho muito bom jogador, que eu gosto das suas qualidades, que eu curto a finalização dele, muito longe disso, né? Mas mesmo que eu não goste, eu tenho que ser imparcial nessa análise, eu tenho que falar a verdade realmente. Eu acho que o jogador, independente de tudo, ele pode ser importante, se ele for bem utilizado. A minha opinião, você já sabe como é que ele poderia ser potencializado nessa equipe do técnico Jair Ventura. Se o Jair vai fazer isso, aí é outra história. Concorda comigo? Manda nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.